Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta casa de oração. Nós estamos no nosso segundo episódio sobre o livro de Ruth. Você gosta desse livro, assim como eu? Eu amo a história de Ruth, uma história cheia de reviravoltas, com muitas ilustrações de quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. Então, por isso que antes da gente abrir o texto, gostaria de te convidar para orar comigo. Vamos fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Pai, nosso grande Deus, te agradecemos porque Teu Espírito Santo preservou o texto bíblico e porque hoje nós temos acesso a ele. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, nosso coração, para que o aprendizado dessa noite não seja apenas teoria na nossa vida, mas colocado em prática também. Em nome de Jesus, amém. Você já tem sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1. Nós vamos hoje estudar os 4 capítulos. Uma maneira rápida de fazer isso, mas vamos olhar para os detalhes. Então, não perca tempo, abre o seu texto bíblico aí, que nós vamos ler alguns versos. Ruth, num mundo caótico, cheio de catástrofes, é um alívio. Mostra que, mesmo em meio à crise, é possível ter paz na tempestade. É possível confiar em Deus, mesmo em meio ao luto, à fome, aos desastres da natureza ou sociais. Este livro nos mostra como Deus é bom e como pessoas podem ser bondosas umas com as outras, mesmo em situações de crise. O livro começa lá no versinho 1, diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Nós comentamos um pouco sobre isso no capítulo anterior, no primeiro episódio dessa trilogia que estamos fazendo aqui sobre Ruth. Falamos que Elimeleque, junto com toda a sua família, precisou ir para a terra de Moabe. A gente não sabe por que eles escolheram essa terra, mesmo sendo e havendo proibições bem claras do povo de Deus não se misturar com os moabitas. Mas, naquele momento de escassez, este pai de família teve que tomar uma decisão. E ele, então, vai para a terra de Moabe, que neste momento está havendo fartura. A gente não sabe qual foi o juiz que estava governando Israel na época que Ruth é retratada. A gente sabe que houve sim um momento lá quando Gideão foi chamado, que houve fome em Israel também. Não sabemos se esse é um momento histórico coincidente com a história de Ruth, mas sabemos que o povo de Israel e a terra de Belém passou por algumas fomes durante o tempo dos juízes. E o texto do capítulo 1 vai nos dizer os nomes dos principais personagens dessa história. Gostaria que você visse na tela o significado dos nomes, é muito significativo para o autor desse livro. Alguns nomes, por exemplo, não são mencionados, como o parente importante que poderia ser o resgatador de Ruth. A gente não tem o nome dele, é chamado de fulano. Mas quando o autor aqui coloca os nomes, é porque eles são importantes. E o que significa Elimeleque? Elimeleque significa o meu Deus é rei. Quem sabe Elimeleque nasceu naquela época que o povo de Israel estava clamando por um rei. E quando o pai e a mãe deste rapaz colocou o nome de Elimeleque, estava declarando que Deus era rei. Não é possível estudar as narrativas bíblicas sem levar a sério os nomes. Eles significam muito. E este homem que tem o nome de meu Deus é rei, naquela situação,
exige dele fé e exige que ele tome uma decisão. E a decisão, então, é fugir para Moabe. O texto não se preocupa em julgar os personagens, o porquê que eles fazem o que fazem. A questão é que a situação de fome se apresenta e esses personagens têm derrotas, batalhas, têm alegrias, têm situações difíceis e eles precisam agir. O interessante é que, fugindo de morrer de fome, lá em Moabe, os 3 homens da família acabam morrendo de doença. Vamos para a próxima tela. A gente tem o significado de Noemi, um nome muito importante também, significa minha delícia ou meu deleite. Quando a história de Noemi se torna triste, ela diz que o nome dela não combina mais com ela. E ela diz que de minha delícia ela passaria a ser então amarga, de doce para amarga, porque Deus tinha descarregado a sua mão sobre ela. Noemi era uma menina. É provável, pela história de Israel, que muitas famílias gostavam e tinham o sonho de terem meninos na família. Mas esta família recebeu Noemi com muito amor, ao colocá-la o nome de minha delícia ou meu deleite. Ela era uma menina esperada. E, como o texto fala, eles eram efratitas, eram pessoas importantes em Israel. Ela diz que ela, ditosa, foi para Moabe e voltou sem nada. Isso significa que ela era assim, uma mulher rica, de posses. Mas ao voltar para sua terra, as mulheres de Bethlehem, de Belém, se surpreendem com a mudança e com as marcas das batalhas que ela tem no corpo. Vamos para a próxima tela. Nós temos o significado do nome Malom e Quilion, os 2 filhos dessa família que vão então para Moabe. Olha que significativo os nomes deles. Malom significa doente e Quilion definhando. A gente já consegue perceber aqui que o autor dá dicas para nós de quem são essas pessoas. Quem é essa família? Uma família que tem 2 filhos, mas que provavelmente já nasceram com alguma fragilidade física. E por isso, o nome deles já retrata o que vai acontecer no futuro. Nomes são importantes, por isso que nós temos aqui o significado de cada um deles. Vamos ver mais um. Orfa, olha que interessante, Orfa que significa gazela. O texto não julga o que Orfa faz, ela não fez nada de errado ao voltar para sua família. No entanto, o nome dela já demonstra um pouco sobre sua personalidade também. E Ruth? Ruth, amiga, companheira, nome lindo, um pouco fora de moda hoje, mas que mostra muito bem quem era Ruth. A gente vai andando no texto e a gente vê uma tragédia acontecendo. Noemi, que agora estava sem os seus 2 filhos, sem seu esposo, estava completamente desamparada, sem direito a obter as propriedades de sua família, por ela não ser o pai da família, tudo que ela tinha através do seu esposo acabava sendo bloqueado a ela. E ela se torna aqui o exemplo de sogra da Bíblia. Ela sim teria direito, pela cultura, de estar com as suas 2 noras, mas ela permite a liberdade completa das 2 moças. Ela diz que elas deveriam voltar para a casa de seus pais, para que elas então encontrassem outra pessoa para se casar. Elas eram jovens e mesmo que ela tivesse um filho na sua velhice, não daria tempo suficiente para ela providenciar alguém para essas 2 moças se casarem. Noemi, sim, reclama da própria sorte, mas ela tem no coração a preocupação de mãe com as 2 moças. Ela fica triste de ter 2 moças junto com ela que ela não tem nada a oferecer. A preocupação dela não é egoísta, de somente do bem-estar dela,
mas sim, ela tinha uma preocupação com o futuro dessas moças. Ela diz que elas precisam encontrar descanso. E essa palavra aqui significa muito mais de descanso físico, mas um lugar para se estabelecer. Lá no verso 13, ela fala o seguinte: esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, os possíveis filhos que ela poderia ter. Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui a palavra nora não simboliza tudo que Ruth era para Noemi. Ela era muito mais que uma nora, ela era realmente uma filha na lei, como se fala em inglês. Mais do que isso, era uma filha do coração. Elas tinham convivido juntas na terra de Moabe, e agora aqui, Ruth decide continuar com a sua sogra, mesmo não tendo casamento, mesmo não tendo promessa nenhuma de estar com ela. O capítulo 1 continua mostrando para nós, então, um juramento que Ruth fez a Noemi. Ela fala, então, no verso 19: onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse era um juramento. Agora Ruth não tinha mais os deuses, ou o Deus de Moabe, Quemós. O Deus dela era o Deus que Noemi tinha apresentado a ela. O texto não conta como é que foi essa evangelização, mas apenas com o exemplo dessa família, Ruth decide então se converter ao Deus de Israel. Capítulo 2 conta para a gente quando então elas chegam em Belém e elas precisam então tomar uma decisão. Elas vêm de uma viagem muito longa, provavelmente 120 quilômetros andando com cargas. E essas duas mulheres chegam nessa cidade e precisam decidir como conseguir alimento. Elas foram refugiadas lá em Moabe e agora elas passam de novo por uma situação difícil que beira a fome lá em Belém. O texto fala então uma palavra muito interessante aqui. Vamos lá no verso 3 do capítulo 2. O texto fala assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Casualidade. Casualidade é uma palavra que a gente encontra nesse texto para ocultar e revelar a Deus ao mesmo tempo. Assim como no livro de Esther não se fala o nome de Deus o tempo inteiro, não existe menção. Aqui em Ruth existe menção de Deus, mas de uma forma sutil. Por casualidade, Ruth entra na terra da pessoa que pode ser o resgatador dela. Essa história vai ter uma reviravolta gigantesca a partir de agora, e isso porque Deus mostra nesse texto que Ele cuida, sim, dos pormenores da nossa vida. Aquele Deus que nos ensinou no pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é de algo do dia a dia, o pão cotidiano nos dá hoje. É o mesmo Deus que fala que o poder, a honra e a glória será para Ele para todo sempre. Aquele Deus grande e poderoso, onipotente, é o Deus que se prostra para pensar no que duas mulheres viúvas vão comer. Deus é um Deus do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ele se preocupa, sim, com a nossa alegria e com a nossa felicidade, mesmo que pequena que seja. Ele se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir.
Ele é aquele que fala: não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, basta o dia do seu próprio mal. Eu estou cuidando das flores do campo, estou cuidando dos passarinhos, cuidando de vocês também. A questão aqui é a fé. A fé que, por vezes, nos falta. A fé aqui é a oportunidade do exercício de confiar em Deus em meio à crise. E é isso que acontece aqui no capítulo 2 de Ruth. O interessante é que o pessoal pergunta: quem é essa menina que está entrando aqui, então, para pegar espigas de cevada? Existia uma lei no Antigo Testamento que dizia que, para prevenir a fome, quando houvesse a colheita, as pessoas com menos condição poderiam ir atrás para pegar as sobras do que os trabalhadores de uma fazenda conseguiam colher. Esta era uma lei social que prevenia a fome de órfãos, de viúvas e de pessoas sem emprego. E aqui nós temos Ruth se beneficiando dessa lei para ir atrás das segadoras da fazenda de Boaz. Mas ele logo fica sabendo que ela está por lá. E ele pergunta então: quem é essa moça? E muita gente já tinha dito para ele sobre quem era Ruth. Era uma pessoa que tinha uma fama muito boa naquela cidade, pela sua generosidade e sua bondade para com Noemi, sua sogra. E ele então diz para ela lá no verso 9: estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiverem sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz, então, dá uma ordem de extrema bondade para com Ruth. Diz que ela pode ir, sim, junto com as trabalhadoras da sua fazenda, que ela pode beber e comer do que eles tinham, e que ninguém iria tocar nela. Oferece proteção e alimento para Ruth. Ela então pergunta: como é que o Senhor pode ser tão bom para com uma estrangeira como eu? Aquela lei que nós estudamos sobre não se misturar com moabitas está aqui virtualmente no meio desses relacionamentos todos. E Ruth então pergunta: como é que pode você ser tão bom comigo? E aí a gente vê o capítulo 2, verso 12, o verso provavelmente mais bonito dessa história, que Boaz fala o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui nós temos essa metáfora de um Deus que tem asas, que está dando refúgio a Ruth. As metáforas bíblicas não estão aqui para serem esgotadas. Muita gente pode se perguntar: então teria Deus asas? Essa não é a preocupação do autor. Esta é uma metáfora que se repete várias vezes na Bíblia. Lá no Salmo 91 é dito: ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Lá em Deuteronômio 32 fala também que, como águia, o Senhor vai despertar e vai levar os seus filhos com as suas asas. Essa é uma metáfora que se repete muitas vezes. E o texto aqui, mostrando um Deus como uma ave que está cuidando dos seus filhos, tem uma potência muito grande. Quando a gente usa metáforas na nossa língua, a língua portuguesa, nós compreendemos o que se diz, mesmo fora das definições e dos conceitos. Por exemplo, eu posso dizer: você é um fera, tem um significado. Eu posso falar: o meu filho é uma ferinha, já tem outro significado. Ou posso falar: o meu líder é uma águia. Essas metáforas vão além das definições, dos conceitos.
Nós entendemos o que se diz mesmo sem ter que explicar. E é assim que Boaz diz: você, Ruth, veio buscar refúgio sob as asas do Senhor. Por isso que o título desse episódio e dessa série é Ruth, sob as asas do refúgio. As asas do refúgio que Deus pode oferecer. Um pouco mais à frente, nós vamos para Ruth e Boaz na beira. Então, nós temos Boaz, que significa força, rapidez. E Boaz demonstra muita força e rapidez em todo o processo, inclusive e principalmente o processo de casamento, onde ele é muito rápido e resolve isso em apenas um dia. No capítulo 3, Noemi dá uma ideia para Ruth. Diz que ela deve se vestir, se perfumar e, após o trabalho, entrar então na tenda de Boaz. Era um momento de colheita, todos estavam ali reunidos para poder, após toda a colheita, contar tudo que tinham conseguido. E, após isso, celebrar então a fartura. A gente sabe que é um momento de uma certa insegurança alimentar. Então, ter uma colheita farta é momento de muita alegria. E lá no capítulo 3, o texto fala que então Ruth tomou esses passos. Ela deitou-se na beira da cama de Boaz e em silêncio ficou. Boaz, no meio da noite, acorda e então pergunta o que ela estava fazendo lá. E ela é bem clara nas suas intenções. A gente tem esse texto aqui no verso 9 do capítulo 3. Fala assim: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende a sua capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Lembra quando Boaz disse que Ruth veio até aquela terra sob as asas do refúgio do Senhor? Aqui a palavra capa é a mesma palavra que asa. O texto está dizendo o seguinte: Ruth fala para Boaz: você lembra que você proferiu para mim uma bênção de que o Senhor estaria me cobrindo com suas asas de refúgio? Eu te peço, estenda sua asa sobre mim, porque o Senhor é resgatador. Ela transfere para Boaz a responsabilidade de cumprir aquilo que ele tinha proferido, que seria a bênção do Senhor. E ele entende. E ele diz que ela é bendita, porque ela não foi atrás de pessoas jovens. Isso nos mostra que Boaz provavelmente era bem mais velho que Ruth. Mas isso não foi impedimento para que ela estivesse ali. E ela escolheu por um princípio, e não simplesmente por interesses. O texto fala que ela precisou sair dali rapidamente. Boaz não queria que os seus funcionários soubessem que ela estava ali, que tinha mulher na eira, o texto fala. Mas logo na manhã, ele diz que ele iria resolver a questão do casamento deles. Ele aceitou o pedido de casamento. Esse é um pedido de casamento realizado por Ruth. E Boaz aceita. E diz que logo vai se resolver tudo. E o capítulo 4? Capítulo 4 mostra então o casamento de Ruth com Boaz. Existia a tradição do levirato, falamos um pouco no primeiro capítulo desta série. E aqui, então, havia um homem, um fulano, o texto fala, que teria o privilégio de se casar com Ruth antes de Boaz. Mas esse homem, analisando bem os pós e contras, considera que não seria a melhor coisa se casar com Ruth, dando então liberdade para Boaz fazê-lo. Essa é uma cerimônia que acontecia na praça, onde todas as pessoas
ali os sábios, os conselheiros, viam o que acontecia, como um fórum público. Boaz, então, se decide casar com Ruth. E esse capítulo termina de uma forma completamente diferente do que seu começo. O capítulo 4, no final dele, fala de, então, Obed. A bênção que o Senhor, então, oferece para Ruth e para sua sogra também, Noemi. Na Bíblia, você ser pai, avô ou bisavô, você é filho. Obed é filho de Noemi também. É a restauração daquilo que ela tinha perdido. O texto do capítulo 4 fala que as mulheres, aquelas mesmas que viram Noemi chegar com o rosto marcado, diz: olha, a sua nora vale a você mais do que 7 filhos. Você é abençoada, é bem-aventurada, é feliz por ter Ruth. E o texto termina com uma breve genealogia, que tem muito a nos ensinar, e que nós vamos ver no próximo capítulo dessa série. Assim como nós vimos na história de Ruth, Deus cuida da sua necessidade. Eu não sei qual é. Talvez você tenha alguém doente na sua família, uma dificuldade para conseguir um emprego, ou dificuldade na família. Tudo isso Deus vê. Ele sabe e Ele escuta. Quando você, como Ruth e Noemi, entrega a sua vida ao Senhor, Ele vai cuidar, não somente das grandes coisas referentes ao grande conflito, mas da sua vida também. O nosso Pai do céu tem você sob suas asas, asas de refúgio. Ele está cuidando de você nesse momento. Que você possa entregar a sua vida, os seus problemas, todas as suas dificuldades na mão do Senhor. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Eu queria que nesse momento você entregasse tudo o que você precisa, tudo o que você tem no coração de angústia nas mãos do Senhor. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou. E eu sou pecador, não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu?
e esperar tocar tua mão. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó, mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão. Páginas viradas e o vento a soprar, posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Com esse pensamento, eu gostaria de convidar você para mais uma palavra de oração. Querido Pai, te agradecemos muito, porque o Senhor é grande em poder. Nós somos pecadores, somos pó, mas te agradecemos, Pai, porque o Senhor olha para cada um de nós, mesmo tão pequenos. Obrigada, Senhor, porque nós pudemos, nesse momento, colocar perante o Senhor nossas aflições, nossas preocupações. Que o Senhor venha, como o Senhor cuidou de Ruth e de Noemi, cuidar de cada um de nós também. Confiamos na sua mão protetora e no seu cuidado eterno. Em nome de Jesus, amém.